Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nessa parte da nossa aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre as Olimpíadas da Língua Portuguesa. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre esse evento. Não sei se já participaram, mas com certeza já ouviram falar. Há alguns anos tem um gênero específico para produzir. Por exemplo, sétimo ano, que eu me recordo, é o gênero poema, enquanto oitavo e nono ano é o gênero crônica. Então é por isso que nós iremos hoje falar um pouco sobre esse gênero textual. Mas antes eu queria reforçar sobre a importância de participar e de se empenhar na produção dos textos para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Muita gente pergunta, mas eu vou ganhar o que com isso? Tem premiações para os melhores textos, tem também o ganho de conhecimento, tem a viagem que você faz se o seu texto for selecionado, tem vários presentes, tem muita coisa boa para incentivar os alunos a produzirem. E não é tão difícil assim. Nós temos, sem contar na experiência que teve da viagem, de conhecer várias pessoas, vários adolescentes de todo lugar do Brasil. Então é muito importante participar. Sobre o gênero textual. O que é o gênero crônica? Bom, na aula passada nós já vimos que ele faz parte dos textos narrativos. Um texto narrativo é aquele texto que conta alguma coisa. Então, ele faz parte dos gêneros dos textos narrativos e é uma narrativa curta, uma narração curta. Quando é que a gente diz que é uma narração curta? Quando se compara, por exemplo, ao romance, que o romance é um livro inteiro. Já uma crônica, um conto, uma fábula pode ser apenas uma página, o lado de uma folha, certo? Por isso que é chamado de um texto curto, porque é só uma página. Ele descreve fatos da vida do cotidiano. Então a gente já pode dizer que ele tem um pouco de verdade ou baseado na realidade, fatos reais, como se diz, né? Então, o que é escrito na crônica é baseado em vivências de quem o escreveu. Então, aquilo aconteceu sim. O autor tem a liberdade de fantasiar um pouco, né? De usar uma linguagem mais poética, pode sim, mas a essência daquela história é uma essência verídica. Aquela experiência aconteceu realmente com aquela pessoa. Outra característica do gênero crônica ele pode ter um tom de humor. Então você pode, no seu texto, trazer um pouco de humor, ou pode ser um tom crítico, para criticar alguma coisa da sociedade, por exemplo. Pode ser um tom irônico, né? Onde quando você diz uma coisa, mas queria dizer outra. Essa é a ironia. Então, o seu texto pode ter esses tons. Pode ser crítico, irônico ou humorístico. Certo? Outra característica é que ele possui personagens comuns. São pessoas do nosso cotidiano. Tá? Pode ser um vendedor na feira, certo? Se o seu tema é falar sobre a feira, os personagens vão estar ali inseridos naquele ambiente, naquela realidade. Então, os personagens são personagens do nosso cotidiano, personagens comuns. Então, não tem princesa, não tem bruxa, não tem personagens fantasiosos. São seres humanos simples e comuns como nós somos. Outra característica é a linguagem. A linguagem é simples, a linguagem da crônica. Também tem uma linguagem coloquial, pode representar a fala dos personagens, uma linguagem mais fora dos padrões da gramática normativa, tá? Então pode ter
da forma que o personagem falar, pode estar escrito ali na fala dele. Se for um jovem, pode ter gírias. Se for uma pessoa do sítio, pode ter aquelas palavras que fogem das regras da língua portuguesa. Bom, a narrativa ela pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Quem escolhe é você. Quando é que é uma narrativa em primeira pessoa? Quando você está narrando uma história que aconteceu com você. Você é um dos personagens. Então, se você vai falar de uma experiência de quando você era muito criança e ia para a casa da sua avó, por exemplo, você vai se inserir naquela história. Então, você vai narrar os fatos em primeira pessoa. Porque era você quem ia participar dessa experiência que você está contando. Mas também pode ser em terceira pessoa. Pode ser um relato que você está contando lá sobre o que você observou. O primeiro exemplo que eu dei era sobre a feira, por exemplo. Você pode contar uma experiência que você observou na feira. Como é que os vendedores agem, como é que os clientes chegam, os gritos lá que eles dão lá para oferecer os produtos, né? Então você pode narrar em terceira pessoa sendo uma experiência que você observou, ou pode narrar em primeira pessoa sendo uma experiência que você participou, contanto que seja uma experiência, ou seja, algo real, porque a crônica é baseada em situações reais do nosso cotidiano, certo? Agora eu vou trazer para vocês a leitura de uma crônica para que vocês observem essas características, tá? Então vamos lá, conhecer uma crônica. Você quer ser feliz ou ter razão? Na sala de aula, a professora observa o chão e percebe vários papeizinhos jogados. Ela, pacientemente, pergunta de quem é aquele lixo. Imediatamente, a aluna da carteira mais próxima se vira para o colega, apontando-lhe os dedos e acusando-o. Foi ele, professora, ele que estava recortando papéis. Não fui eu. Eu joguei os meus retalhos no lixo, grita o aluno que foi acusado. Foi você, eu vi. Sua mentirosa. Mentiroso é você. Os dois se levantam das carteiras, movimentando braços um em direção ao outro. O volume das vozes vai se alterando. As ofensas se agravam e é melhor não descrevê-las. A professora tenta acalmá-los para que possam conversar com tranquilidade e resolver o impasse. De súbito, a aluna Emily, que não tinha nada a ver com a conversa, se levanta num movimento brusco. Abaixa-se, pega todo o lixo do chão. Vai até a lixeira dizendo em tom firme: pronto, acabou o problema. Agora vocês podem parar de discutir. Os alunos olham arregalados para Emily e se espantam com a simplicidade com que ela resolvera a questão. A professora, admirada, se vira para Emily e pergunta: minha querida Emily, qual pensamento em sua mente a fez tomar tal atitude? Emily levanta seu olhar em direção à testa pensativa. Ela observa um pensamento em sua mente. Preciso colaborar para manter a paz. Após um breve instante, Emily dirige o olhar à professora e responde: só quis mostrar para meus amigos que é fácil e simples deixar a sala limpa e ter paz. Custa tão pouco pegar um lixo no chão? Custa bem menos energia do que ficar brigando. Os alunos se entreolham e se sentam pensativos. A professora olha com esperança para sua querida Emily e, em seguida, olha para toda a classe. A lição mais valiosa do dia já tinha sido experimentada.